Olá, alunos do quarto ano 2. Hoje nós vamos fazer a atividade número 16 de História. Leia com atenção os textos a seguir. Então, nós temos aqui dois textos, né? No primeiro texto está comentando que os povos indígenas que habitavam aqui no Brasil antes, né, da colonização, eles não possuíam escrita. Então, tudo que nós sabemos, né, sobre a história de vida, a maneira como eles viviam aqui, foram escritas depois pelos conquistadores que chegaram aqui, né, pelos portugueses, então, que depois começou a escrever a maneira, né, tudo que eles registraram que nós sabemos, foram escritos por eles, então, pelos conquistadores, né, porque a maneira como os índios viviam, né, nas suas aldeias, então eles viviam de caça, tudo que eles tinham, eles repartiam entre si, né? Então, entre eles não havia disputa de poder, não havia desigualdade, né? Tudo que eles tinham, eles repartiam, né? E eles eram simples, então, eles não sabiam, não possuíam a escrita, né? Então, tudo que nós sabemos, tudo que foi registrado, tudo que foi documentado, então, foi elaborado, então, depois pelos conquistadores, foram eles que registraram, tá joia? Depois vocês lêem com calma o texto número 1. E aí nós vamos para o texto número 2, né? Está falando que nos primeiros anos da colonização, os portugueses não deram muita atenção, né, aos domínios brasileiros, né? O que eles queriam? Eles queriam chegar à Índia, né? Eles, na época que eles desenvolveram, então, essa expedição, né? Eles estavam atrás de poder, de lucro, né? Isso que era o interesse deles na época. Então, eles estavam atrás de especiarias, né? Os condimentos, né? Para conservar, né? Os alimentos na época. Então, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles queriam participar desse comércio que era rentável. Então, a partir daí, eles fizeram, então, começaram o processo das grandes navegações, com o objetivo de encontrar uma rota que ajudassem a chegar mais rápido até a Índia. E foi pensando que chegaram à Índia, que chegaram à América, né? E encontraram, então, os índios, né? Que já viviam aqui, né? Só depois de um determinado tempo foi que eles começaram a se atentar mais aqui ao Brasil, né? E a partir de 1530, a colonização portuguesa tornou-se mais intensa. E aí foi a partir dessa data, desse período aí, que eles começaram então com as plantações de cana-de-açúcar. E, consequentemente, a exploração da mão de obra escrava dos índios, né? Porque aí os índios começaram a trabalhar para eles, cortando o pau-brasil em troca de espelho, em troca de machado e alguns objetos que eram desconhecidos por eles. Só que até então, eles faziam então esse serviço pesado. Então, os índios aí foram os primeiros a serem explorados, a ter então a mão de obra escrava nesse período, tá bom? Depois você vai ler o texto 1, o texto 2 com calma, e aí nós iremos responder, então, as questões. De acordo com o segundo texto, como foi o processo de colonização no Brasil? Como que foi no início, então, desse processo? Né? Como foi? Número 2. Qual a sua opinião em relação à exploração das riquezas naturais do Brasil? O que você pensa a respeito, né? Número 3. Os indígenas do passado não tinham uma visão baseada nos lucros, como os europeus. Portanto, entre os povos indígenas não existia desigualdade, pois todos viviam da mesma forma. Qual a sua opinião sobre os modos de viver desses povos? O que você pensa a respeito? Já que entre eles não tinha diferença, né? Não tinha aquele que mandava, não tinha aquele que tinha mais, aquele que tinha menos. Eles viviam de uma forma harmoniosa. Então, o que um tinha era para o outro, eles repartiam, né? O que você pensa, então, a respeito sobre o modo de viver desses povos?
tá? Então, hoje vai ser essa atividade de história, tá joia? Qualquer dúvida pode estar perguntando para a professora. Até mais!